Nessa unidade número 4, com o tema Métodos de Solução de Problemas, não entenda um problema como algo ruim. Afinal de contas, cada novo problema é um novo aprendizado, concorda? Então é muito importante que quanto mais problemas vocês localizarem, maior a oportunidade de melhoria contínua. Lembra aquele termo melhoria contínua que nós vimos lá na unidade 3? A melhoria contínua só é possível quando eu identifico problemas. E não adianta eu identificar e não tomar uma ação a respeito desses problemas. Toda propriedade possui problemas, em maior ou menor escala. Agora, a capacidade de lidar com esses problemas é que diferencia a melhor propriedade da propriedade que está gerenciando de maneira inadequada. E vocês sabem, como ninguém, aonde é que os problemas mal tratados resultam. Em problema de prejuízo, perdas, desperdício, acidentes de trabalho, mau humor, qualidade de vida dos meus subordinados, dos meus funcionários, reduz bastante. Então vamos falar um pouquinho sobre o que as empresas estão fazendo, que metodologias estão sendo utilizadas para que os problemas, já que eles existem, sejam tratados de uma maneira melhor, mais adequada, e que tão importante quanto identificar e resolver problemas é mantê-los resolvidos, concordam? Eu tenho certeza que nenhum de vocês participando desse treinamento, vocês devem estar pensando que, poxa, mas eu já resolvo meus problemas muito bem. Eu não tenho dúvida disso. Todos nós somos excelentes resolvedores de problema. Mas será que nós não poderíamos resolver de uma maneira ainda melhor? Será que eu não posso olhar esses problemas de uma maneira que garanta não só que eu resolva, mas que garanta que ele nunca mais vai voltar a ocorrer na minha propriedade? É isso que nós vamos falar hoje através de uma ferramenta especial que nós trouxemos para vocês. Essa ferramenta ela se chama PDCA. Mais uma sopinha de letrinha, né? A gente sabe o quanto essas letras são apenas um nome comercial da ferramenta. Vamos entender para que ela serve e da onde vem esse título PDCA. PDCA é uma sequência de letras PDCA que vem de palavras em inglês. Mas esses termos em inglês eles pegaram tanto que mantiveram as palavras PDCA. O P ele vem da palavra em inglês chamada plan, ou seja, primeiro passo, planejar. O D é da palavra do em inglês significa fazer, né? A palavra C, que significa checar, e o A, que significa act, de agir. PDCA, planejar, fazer, verificar e agir. Então, pessoal, percebam aqui nesse material que eu trouxe para vocês do ciclo PDCA, esse ciclo colorido que está no material de vocês, onde em cada quadrante desse círculo, no primeiro quadrante vermelho, a letra P, significa planejar, o D no quadrante azul, que é o fazer, o C, que é no quadrante amarelo, checar ou avaliar, e o quadrante verdinho, que é o agir. Vamos falar de cada um desses quadrantes, entender o seu multiplicador, ele vai atuar e vamos fazer uma atividade prática para fixação e para prática do uso do PDCA, mas vamos entender os conceitos por trás deles. No material de vocês, na sequência, como vocês podem perceber, existe um detalhamento teórico de cada uma das fases, da fase planejar, né, de executar, de checar e de agir. Mas eu estou aqui através desse material, né, deste vídeo, nós possamos passar algumas dicas adicionais e complementares ao material que vocês receberam. Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem o PDCA e o método PDCA. Não é à toa que ele está em forma de um círculo, como vocês veem nesse material. Por quê? Porque ele é algo contínuo. Todo problema ou todo processo pode ser ainda melhor, mesmo que você já tenha melhorado ele. O PDCA mostra que não existe um problema resolvido, existe um problema que eu resolvi e preciso mantê-lo resolvido. Em outras palavras, eu preciso, não é porque eu me curei de uma doença, por exemplo, que eu vou me descuidar e permitir que essa doença volte a causar um problema para a minha saúde. Não é porque eu paguei todas as minhas dívidas que eu não corro o risco de voltar a ficar endividado. Não é porque um animal foi curado que essa doença não pode voltar a atacá-lo. Não é porque um fungo, uma bactéria atacou minhas sementes que esse inconveniente não possa voltar a ocorrer na minha propriedade. Então percebam, pessoal, que tão importante quanto resolver problemas é você mantê-lo resolvido e garantir que no futuro ele não volte mais a causar problemas para a minha propriedade e afetar a minha qualidade, a imagem da minha propriedade perante os meus fornecedores, os meus clientes, as empresas as quais acreditam na qualidade da minha propriedade.
Vamos falar um pouquinho sobre cada uma das fases do PDCA agora, começando pela fase conhecida como P. A fase P, vocês têm um material, como podem perceber agora o PDCA, chamado As Fases do PDCA, está nesse quadro, numa cor, né, avermelhada, onde cada uma dessas fases mostra o quê? Vamos começar pelo item chamado P. O P vem de planejar, relembrando. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma das fases do PDCA agora, começando pela fase conhecida como P. A fase P, vocês têm um material, como podem perceber agora o PDCA, chamado As Fases do PDCA, está nesse quadro, numa cor, né, avermelhada, onde cada uma dessas fases mostra o quê? Vamos começar pelo item chamado P. O P vem de planejar, relembrando, e a fase planejar, ela se divide em 4 etapas. Primeira etapa da fase de planejamento, identificação do problema. O que significa identificar o problema? Olhar com os próprios olhos, garantir que isso que eu acho que é o problema, realmente é o problema. Quantas pessoas acham que o seu problema é dor de cabeça e passam a vida toda se tratando com aspirina? Se você falar com o médico, ele vai te dizer, dor de cabeça não é problema, dor de cabeça é uma consequência de um problema. Se você vai ter que fazer um exame de sangue, de urina, um exame completo para saber qual é a origem dessa dor de cabeça, para que você possa não precisar mais tomar tanta aspirina, concordam? Então na nossa propriedade é a mesma coisa, eu não posso ficar tampando o sol com a peneira. Alguns problemas que estão me incomodando a cada dia, eu preciso entender qual é a origem desses problemas. Por quê? Qual é a razão, como nós chamamos, qual é a causa fundamental, qual é a raiz desse problema? É por isso que essa fase P é tão importante, para que eu realmente localize a origem do problema, a raiz do problema. O exemplo da dor de cabeça, pode ser que uma dor de cabeça, a origem seja um problema estomacal. A minha dor de cabeça pode ser por estresse, a minha dor de cabeça pode ser por alimentação inadequada, a minha dor de cabeça pode ser uma unha encravada, a minha dor de cabeça pode ser um dente do siso, sei lá. Percebam quantas origens diferentes podem ter a dor de cabeça. Mas é mais fácil comprar aspirina e tomar, não é? Então isso é uma ilusão de eficiência. Eu preciso achar a causa fundamental. Matar o mal pela raiz, como o ditado já diz. Essa fase chamada P, depois de identificado o problema, ou seja, realmente a causa, eu preciso observar. Vamos ver se esse problema acontece sempre ou se ele é tão pontual, porque se ele acontece uma vez, aconteceu uma única vez, vale a pena a energia, o esforço, dinheiro aplicado para algo que talvez nunca mais volte a acontecer? Espero que, né, isso fique claro através desses exemplos e que a gente possa atacar problemas que realmente mereçam atenção, onde eu possa, que são normalmente problemas que afetam minha imagem, problemas que afetam a lucratividade da minha propriedade, problemas que afetam a segurança dos meus funcionários, problemas que podem gerar riscos trabalhistas ou riscos fiscais para a minha propriedade. Então percebam que no item 2 do P, observar significa garantir que esse problema merece ser atacado e que ele realmente é relevante e que vale a pena eu focar minha energia e meus esforços na solução desse problema. A terceira fase, que se chama análise, é exatamente por um certo período analisar quais são os efeitos negativos que esse problema está gerando na minha propriedade. Por exemplo, no caso da dor de cabeça, eu posso dizer, poxa, analisando os efeitos da dor de cabeça, eu percebo que ela está reduzindo minha qualidade, meu humor não está tão bom, eu não estou conseguindo dormir bem, essa dor de cabeça está gerando um problema no próprio relacionamento com as pessoas que eu gosto, porque elas percebem que eu estou de mau humor, que eu estou evitando me interagir socialmente. Da mesma forma, minha propriedade, se eu perceber, poxa, esse problema de não ter da minha portaria, a portaria da minha propriedade não ter um interfone. Poxa, isso aí está afetando muito, porque tem motoristas que estão ficando muito tempo esperando até eu perceber que eles chegaram. O fato de eu não ter um porteiro eletrônico, ou um interfone, ou um porteiro realmente, está fazendo com que em dias de chuva os caminhoneiros se molhem, com que o material que está sendo adquirido para a minha propriedade se molhe e perca a qualidade. Então perceba como a análise garante que eu possa entender melhor o problema e todas as suas consequências. Afinal de contas,
Assim como... imagino que todos vocês já leram a bula de um remédio, né? A bula do remédio, existem as indicações, que é porque o remédio serve, mas existem os efeitos colaterais e as reações adversas. Toda melhoria de um problema, muitas vezes ela acaba, né, dificultando outra etapa da sua empresa. Então, é aquela que eu cubro um santo, descubro outro. Em outras palavras, se eu melhorar algo, eu tenho que fazer algo que seja bom não só para essa área, mas para toda a empresa, para a empresa como um todo. E finalmente a próxima etapa, que é o plano de ação, que é o item 4 da letra P de planejar, e ela se chama plano de ação, como vocês podem ver no material de vocês, lá nas fases do PDCA. Essa fase chamada plano de ação nada mais é do que tirar as ideias da cabeça do pessoal envolvido nesse trabalho, deixando bem claro, esse trabalho é fundamental que seja resolvido e tratado em grupo, em equipe. Eu não posso querer resolver como proprietário sozinho os problemas. Quantas ideias os seus funcionários devem ter na cabeça e nunca tiveram a chance de passar para transformar isso numa ação? Quantas vezes você deu essa abertura para que seus funcionários mostrassem que eles têm boas ideias, que eles são criativos, que eles podem te ajudar a tornar a sua propriedade mais lucrativa, mais eficiente, com menos desperdício? Você vai ficar surpreso a partir do momento que você começar a formar pequenas reuniões rápidas, reuniões às vezes de 10, 15 minutos, sem precisar sentar, reunião em pé, pessoal, né? Vamos adotar a partir de agora uma reunião relâmpago, como algumas empresas chamam, e vamos tentar falar sobre problemas da propriedade e de que maneira nós juntos podemos resolvê-las para tornar nosso dia a dia melhor. Vocês vão ficar surpresos com os resultados do que vai ser coletado através do envolvimento dessas pessoas nesse tipo de reunião. Então, pessoal, aqui nessa fase, na etapa número 4 do PDCA, um instrumento chamado plano de ação, que é esse instrumento que vocês podem verificar no material de vocês, um pouco mais à frente. Existe um modelo, esse modelo de plano de ação ele mostra o que, quem, como, onde e quando cada atividade deve ser feita, e ele é uma ferramenta muito útil para você poder organizar o que tem que ser feito, quem vai fazer, quanto tempo vai levar e por que ela tem que ser feita. O plano de ação é um ótimo organizador do seu dia a dia. Muitos empresários utilizam o plano de ação como se fosse sua agenda, como se fosse seu plano de voo da semana, do mês ou do dia. Experimentem utilizar o plano de ação, experimentem transformar a gestão do seu dia a dia em algo que vá para uma ferramenta como o plano de ação. Por exemplo, o modelo que eu apresentei, disponibilizei para vocês. E percebo como o plano de ação me ajuda a entender e distribuir as ações entre as várias pessoas de uma maneira muito mais produtiva, profissional. Percebo que através do plano de ação eu vou saber o que está sendo feito, como isso está sendo feito, onde isso está sendo feito, quem é o responsável pela execução dessa tarefa, até quando ele vai terminar essa tarefa, e eu consigo a cada reunião ir riscando, usando o meu plano de ação como uma espécie de checklist, como uma espécie de conferência, se tudo que eu me programei para fazer nesse dia, nessa semana, nesse mês ou nessa quinzena, está sendo realmente feito e não ficou nada importante para trás. Perfeito? Após um plano de ação muito bem elaborado, as tarefas distribuídas entre os participantes desse grupo de melhoria, esse grupo de melhoria ele é chamado pelas empresas com vários nomes. Tem empresas que chamam, nós vamos criar um grupo de melhoria, formado ali por algo em torno de 3 a 5 pessoas, é um número que eu recomendo para a sua propriedade, com a sua participação, para que eles percebam que você está pessoalmente envolvido, interessado em, junto com eles, tornar a sua propriedade cada vez melhor. Além do plano de ação, o plano de ação nada mais é do que um documento escrito. Agora, a fase 5, ou seja, a letra D do PDCA, como vocês veem no material chamado as fases do PDCA, a letra D, ela tem o item 5 chamado ação. O que significa ação? Ação significa tirar do papel. Não adianta você fazer um plano de ação com descrições lindas de tudo que você vai fazer para resolver seu problema. O importante nesse momento é o quê? Agir. E agir significa transformar o que está no papel em ações efetivas, acompanhadas por você pessoalmente ou por uma pessoa da sua confiança, por um líder da sua propriedade, de sua confiança, para garantir que cada pessoa assumiu realmente a responsabilidade sobre o que está escrito no plano de ação e no prazo estipulado por todos, ou seja, até a próxima reunião, até o próximo encontro, as atividades estejam devidamente executadas com qualidade, com rapidez e com baixo custo. A próxima letra, que é a letra C do PDCA, C vem da palavra em inglês check, em inglês verificar,
é como o item 6 chama, verificação. O que é a verificação? É garantir que o que eu coloquei no plano de ação, no item 4, e transformei em ação, que é o item 5, se transformou em resultados reais. Quantas vezes um médico nos orienta a tomar um remédio e nós percebemos que esse remédio não está causando um efeito desejável? Nada mais natural do que eu voltar a esse médico e ele me receitar um novo tratamento. Por exemplo, vamos tentar então um tratamento oral, um tratamento por injeção ou um tratamento diferente. Existem várias formas de você tratar a mesma doença, assim como existem várias formas de você tratar um problema na sua propriedade. Então, através da verificação, eu vou avaliar, será que o que eu coloquei no meu plano de ação está realmente gerando resultados? Ou nós temos que voltar a fazer uma reunião para definir uma nova forma de resolver esse problema, porque a primeira não foi tão bem sucedida. Essa verificação pode ser o contrário. Puxa, que bom, essa solução deu certo, essa nossa técnica foi bem sucedida, vamos a partir de agora utilizar essa mesma técnica para resolver todos os outros problemas similares que ocorrerem na minha propriedade. Então perceba como a fase chamada verificação garante que se eu preciso mudar a minha estratégia, é a hora de mudar. E finalmente, fechando o ciclo do PDCA, a letra A. A vem do inglês act, ou seja, agir. E agir para quê? Agir para garantir que essa forma de resolver o problema vai ser adotada por todos os outros funcionários da propriedade. Não adianta eu ter um plano de ação que foi bem elaborado, foi bem executado e terminou numa gaveta. E quando o problema voltar a ocorrer, cada um vai resolver do seu jeito novamente. Lembra que eu falei lá no começo anteriormente nos nossos vídeos. Tão importante quanto resolver um problema é mantê-lo resolvido. Essa fase chamada A é exatamente a fase onde eu vou, após percebido que o problema foi resolvido, o que eu vou fazer para que essa solução seja permanente, seja efetiva. Nós sabemos como tão importante quanto se curar de uma gripe é você não ter uma recaída, você poder manter-se curado. Essa é a real intenção. E um problema é assim também. Então nessa fase chamada A, nós temos o item 7 chamado padronização. Padronização foi o nosso tema anterior. Então não é tão difícil de entender porque nós já falamos tanto sobre padronização. O que é padronizar? É você transformar essa nova forma de agir em um fluxograma, que é um instrumento que nós já aprendemos, ou um procedimento operacional, um POP, que vocês também já fizeram um exercício e vocês têm no material de vocês um modelo. Então pessoal, finalmente nosso item 8 do A, do PDCA, fechando esse ciclo, que não é um fechamento, não é porque se chama conclusão, que é o final do ciclo. O item 8 nada mais é do que o reinício de um novo ciclo. Lembra que nós falamos em algum momento do nosso encontro que nada é tão bom que não possa ser melhor. Nada é tão bom que não possa ser feito de uma maneira mais rápida, mais segura, mais automática, com menos risco de problemas de ergonomia ou de acidentes, ou que melhore a qualidade de vida de quem está executando essa atividade, ou que melhore até a lucratividade, consequentemente, da minha propriedade rural. Então a fase chamada conclusão é o quê? Eu prefiro chamar essa fase de lições aprendidas. Eu prefiro dizer, essa fase chamada conclusão nada mais é do que o momento que o grupo vai se reunir novamente, vamos analisar se o plano de ação foi bem sucedido, se as ações foram implementadas, se elas foram transformadas em procedimentos, se esses procedimentos eles foram apresentados para todas as pessoas para que eles passem a respeitar esse novo procedimento, para que esse problema nunca mais volte a ocorrer na minha propriedade. E é exatamente com esse espírito de melhoria contínua é que o PDCA acaba se tornando uma rotina, uma forma de agir na minha propriedade. Então o PDCA, em algum momento, ele vai se tornar tão automático na solução dos problemas da sua propriedade que você nem vai pensar em que letra está ou em que número está. Simplesmente você vai incorporar na cultura da sua propriedade e isso vai fazer parte, esse espírito de melhoria contínua, esse slogan de nada é tão bom que não possa ser melhorado, ele vai ser incorporado na gestão do teu dia a dia, nas novas tarefas que vão surgir na sua propriedade e no espírito com que as pessoas vão dar mais ideias, você vai perceber que as pessoas vão se tornar mais criativas, o próprio envolvimento delas nesse tipo de reunião vai torná-las mais comprometidas com o sucesso da sua propriedade e você vai colher bons frutos em forma de lucratividade, produtividade, eficiência e de imagem perante os seus clientes e as outras propriedades da sua região, como sendo uma propriedade que se destaca
e que, sem dúvida, né, vai poder ser referência de uma propriedade rural dentro da área a qual você se propôs ser o melhor, senão não estaria, né, com certeza, nesse momento, aprendendo e querendo ser ainda melhor através da participação nesse treinamento. Então eu desejo muito sucesso a cada um de vocês na aplicação das várias ferramentas, que elas sejam realmente úteis e que elas possam ser um divisor de águas na profissionalização da sua propriedade e que vocês possam colher bons frutos em todos os aspectos através dos resultados que vocês vão obter através da boa aplicação dessas ferramentas em conjunto com os seus funcionários, com a sua equipe, e que isso seja um trabalho conjunto que resulte em ganhos para todos. Muito obrigado e, novamente, sucesso a todos.